Boa noite, gente. Hoje a gente dá continuidade à teoria dos conjuntos. Na aula passada a gente viu essa definição de conjuntos, de pertinência, de inclusão, né? Relações que envolvem elemento a pertencer a um conjunto ou o conjunto está contido em outro conjunto. E a gente começou a ver umas primeiras propriedades bem básicas, né? Mas foi importante para a gente relembrar diversas coisas aí que existem em conjunto e também relacionar com coisas que vimos em assuntos anteriores de lógica, né? Aqui nessa aula de hoje a gente vai trabalhar bastante ainda sobre isso, porque eu vou falar sobre álgebra dos conjuntos e, além disso, sobre cardinalidade dos conjuntos. São termos que vocês já ouviram. Cardinalidade, eu até já comentei sobre isso, né? Na aula zero, né? Dizendo o que era uma cardinalidade. Vou falar melhor sobre ela hoje. E também sobre essa álgebra que existe entre os conjuntos aí, tá? Então, após a gente entender essa definição inicial, esse conceito inicial de conjuntos, né? Então, vamos falar sobre operações e identidades em conjuntos. Além disso, né, a cardinalidade, com isso, cardinalidade, relembrando rapidamente o que é isso, né? O número de elementos que tem no conjunto, isso é a cardinalidade. A gente consegue trabalhar com isso, mas lidando com operações também. O que isso quer dizer? A gente vai querer determinar a cardinalidade de um conjunto que é obtido por operações entre conjuntos, tá? E a saber, de modo bem mais explícito aqui, é o princípio da inclusão e exclusão, que vai querer se referir ao quê? A cardinalidade da união de conjuntos. É isso que a gente vai entender sobre esse assunto. E como a gente tem que dar continuidade ao curso, né? Senão precisaria ter pelo menos mais uma aula para generalizar essa ideia, eu só vou trabalhar com vocês quando estiver com 2 ou 3 conjuntos. Infelizmente, eu não vou conseguir generalizar essa ideia de princípio da inclusão e exclusão para quando você tem um número arbitrário de conjuntos. É bem viável, é uma consequência bem imediata. Apesar disso, a gente poderia ver após o assunto de combinação, em análise combinatória. Mas como a matéria tem uma ementa muito grande, né? Então a gente só vê essa parte mais inicial, quando tem esses 2 ou 3 conjuntos no contexto. E aí, caso vocês se interessem, né, em saber, em trabalhar com isso, com o entendimento que vocês vão ter de combinação, vocês vão ser capazes de generalizar essa ideia, de obter a cardinalidade da união de um número arbitrário de conjuntos, tá? Então, vamos primeiro falar dessas operações, né? As operações entre conjuntos aparecem nessa aula de hoje. Na aula passada a gente não viu operações, né? O que é uma operação primeiro, né? Uma operação é você tem os operandos e você vai ter o resultado, né? E aqui, com conjuntos, as operações têm uma similaridade grande com o que a gente entende de lógica, né? Quais eram as operações lógicas que a gente tinha? Ou e i, né? Vocês lembram? Por exemplo, eram os conectivos, né? Então você tem a adjunção, a conjunção, em que a adjunção você interpreta como um ou, a conjunção você interpreta como um e, né? Isso eram operações que a gente trabalhava lá. E tinham outras, né, que eram derivadas dessas aí também. Mas aqui, quais são? Uma primeira operação que existe é a união de conjuntos. E o que é isso? Você vê que tem uma similaridade na própria definição do que é a união, do que a gente conhece como disjunção. Porque o que é a união? É uma união, você tem que ter dois operandos, né? É uma operação, então tem que ter os dois operandos, e aqui os operandos são o quê? Conjuntos, né? E aí, o que é isso? É uma operação, o resultado disso é um novo conjunto. Então, isso daqui é um conjunto, que ele é obtido ou ele pode ser visto como resultado da operação de esses dois conjuntos A e B com a operação de união. Que ela quer dizer o quê? Esse conjunto é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a A ou a B. Então, você tem justamente aqui a definição por meio da propriedade do conjunto. Igual a gente viu na aula passada, como descrever um conjunto, né? Uma das formas é você ter essa propriedade que garante que qualquer variável que satisfaça isso que está aqui vai pertencer ao conjunto. Então, a união B é formado pelos elementos que pertencem a pelo menos um dos dois conjuntos, né?
Então, veja que aqui você tem uma similaridade bastante forte com o que a gente conhece como disjunção, né? Porque o que significa a disjunção? Aquela expressão vai ser verdadeira quando ao menos uma das duas componentes tiverem valores verdadeiros. Ao menos uma das duas componentes tiver, né? Eu falei tiverem. Ao menos uma das duas componentes tiver valor verdadeiro, certo? O que aqui quer dizer com isso? Quer dizer ter valor verdadeiro significa isso ser verdadeiro ou isso ser verdadeiro, certo? Então, é x pertencer a esse conjunto ou x pertencer a esse conjunto. Então, basta que um dos dois seja verdade para que tudo seja verdade. Então, realmente, a operação de união de conjuntos é exatamente a disjunção de dois enunciados, em que aqui enunciados a gente transforma isso a serem conjuntos, tá? Então, aqui você tendo o diagrama de Venn, né, que é uma outra forma de se representar o conjunto, os conjuntos, né? Então você vai ter a união é justamente todo mundo que pertence a um ou ao outro, né? Então isso tudo aqui vai ser o resultado da união desses exemplos aqui listados nos diagramas de Venn, tá? Então indo para o exemplo que é uma outra forma de você entender como é o conjunto, que aqui é por meio da descrição dos elementos, né? Não é da propriedade, não é do diagrama de Venn, mas é listando de fato os elementos, né? É simples, né? Basta você tomar o conjunto solução, os elementos são aqueles que estão em ao menos um dos dois, bem direto. Então, ABC, o AB, o outro conjunto é CD, a união é ABCD. Amor, minha não tá comendo no outro, não? Ah, tá. Não viu o rabo dela ali. Então, aí beleza. Aqui AB, união ABCD. O resultado é ABCD também. Veja o seguinte, B, ele é um elemento que ele está nos dois conjuntos. Mas vocês lembram que num conjunto é algo bem forte, que eu mencionei lá na aula passada, você não pode ter elementos repetidos, todos têm que ser distintos. Então, caso você tenha escrito aqui, tivesse escrito, né, esse conjunto sendo igual a A, B, então são os elementos que estão aqui. E do outro conjunto, A, B, C e D, seria justamente o que está dizendo aquela regra, né? São os elementos que estão em ao menos um dos dois conjuntos. Então você lista os elementos que estão em cada conjunto. Poderia ser. Não é isso aqui a resposta que a gente põe, porque tem elementos repetidos, então eles têm que aparecer exatamente uma vez, certo? É igual se eu fizesse algum exemplo aqui bem explícito, né? Ou os alunos de FMC é um conjunto, os alunos de PROG é um outro conjunto. A união são esses alunos que fazem ao menos uma das duas matérias. Mas, por exemplo, não sei quem, Lucas, aí alguns dos Lucas talvez faça PROG. Então, esse aluno, ele está exatamente uma vez, ele não é dois elementos, ele é um elemento só. Então, por isso que aqui ele tem que só estar representado uma vez, não duas vezes, né? Ele é um único elemento. Aqui é a mesma coisa, um outro exemplo qualquer. Aqui é um exemplo que você tem ABC, o outro conjunto é vazio, ou seja, é um conjunto que a gente também definiu na aula passada, é um conjunto que não tem elemento. Então, qual é a união dos dois conjuntos? É simplesmente o conjunto que você tinha elemento. Professor, sim. Quando. Volta ali no outro, por favor, rapidão. Aí. Não. Aí. Não, aqui estava lá ABC, união, nulo. Não, só para deixar claro mesmo. Isso, na minha cabeça mesmo. Então, quando, vamos supor, tiver essa união com um conjunto nulo, é simplesmente o primeiro repetido? Tipo, bem simples mesmo, né? Ah, tá. O conjunto vazio é aquele que não tem elemento. Então, você tem que considerar os elementos que estão representados ali em ao menos um dos dois conjuntos. Naquele você não tem nenhum elemento, então só vai ser o outro. Beleza. Ô, Eric, você tá aí? Não tinha te visto. Opa! Boa noite. O conjunto nulo não aparece também porque ele é meio oculto, né? Só aparece no conjunto das partes. Eu acho que é um negócio desses, né? Como assim? Não entendi. É que no conjunto das partes aparece um conjunto assim, né? Aparece, mas não entendi por quê.
Então, é que é só no conjunto das partes que ele aparece, né? Não, não, não. Você pode criar um conjunto de modo que o vazio seja um elemento. Não tem problema não. Tá? Tá, tá. A gente vai trabalhar melhor isso nos exercícios. Tá? Se você for ver a revisão que eu passei da aula passada, que não deu tempo da gente fazer, lá vai aparecer muito isso. Nessa aula de hoje também tem exercícios que trabalham isso. Tá? União de conjunto, que um dos elementos desse conjunto é o vazio. Entendeu? Tá bom? Tá Então, bom. aqui, por exemplo, a união de dois conjuntos vazios é o próprio conjunto vazio, porque não tem elemento a ser considerado como no conjunto solução, porque em cada uma das partes também não tem elemento, né? Beleza, agora vamos olhar algumas propriedades, tá? Então, toma dois conjuntos A, B, C quaisquer aí. Então, as propriedades que valem são essas, e vocês vão ver que tem uma similaridade muito grande com o que eu coloquei na aula 2 sobre tabelas de equivalência, né? Aqui, a união A é o próprio conjunto A, né? É simples observar isso, né? Porque os elementos que estão aqui também estão aqui, então você não tem nenhum distinto, né? Todos se repetem aqui. Então a solução vai ser o próprio conjunto A. E o nome dessa propriedade é idempotente. A gente também tem esse nome lá naquelas equivalências de lógica, né? Quando você tem duas componentes fazendo uma adjunção de modo que essas componentes são iguais, né? Então, essa operação de junção ela é equivalente a uma única componente, né? Aqui você tendo o conjunto A, união com o conjunto vazio, é o próprio A. Veja que é parecido com o exemplo que eu botei no slide anterior, né? Sendo que aqui é um conjunto arbitrário, não precisa ser aquele bonitinho que estava ali anteriormente, que era A, B e C, os elementos do conjunto A, né? E aí você tem o nome dessa propriedade sendo a existência do elemento neutro, né? O nome dessa propriedade aí é o elemento neutro. A união B é exatamente a mesma coisa que B união A. E o porquê disso é porque a ordem também a gente não está interessado. A gente está interessado nos elementos que estão naquele conjunto. E pela definição que a gente tem da união entre dois conjuntos, a gente agrega, então, a mesma informação, fazendo tanto A união B quanto B união A, né? Você não tem nada diferente aí a se formar, olhando essas duas formas distintas, né? O nome dessa propriedade é comutativa. A gente também viu isso lá atrás. Se você tem A união B e isso daqui você faz união C, é a mesma coisa que você fizesse A união B união C. Isso aqui você poderia pensar em jeitos de você formar os conjuntos, né? Então, isso tudo que está aqui, na verdade, é o quê? É um conjunto. Mas esse conjunto ele é obtido por essas operações. Essas operações você tem, então, cada conjuntinho separado e você junta eles pelas operações, né? Você pode tentar fazer mentalmente uma analogia com uma operação de soma, uma operação de multiplicação, né? Essas operações que você vai fazendo aí geram algum resultado. E aí é o que diz, o resultado dessa operação é exatamente o mesmo resultado dessa operação. Ou seja, o conjunto solução é exatamente igual ao conjunto solução com a outra expressão. O nome dessa propriedade é associativa. E o porquê que essa propriedade aqui é verdadeira também é tudo consequência da definição de união. Existem coisas que são óbvias. Isso aqui vocês podem pensar, pô, por que eu estou perdendo tempo falando disso, né? É óbvio, é claro que isso acontece, ok, mas se não é um axioma, então tem uma justificativa. Se tem uma justificativa, qual é essa justificativa? A mais banal que sim, a mais banal ou simples que seja, tem que ter uma justificativa. E qual é? Às vezes é óbvio você enxergar, mas falar disso é complicado. Não tem vários exemplos que são assim? Tem coisas que são tão claras, tão diretas, que até argumentar o porquê isso é assim é complicado. Não é que seja complicado, mas fogem as palavras. Então, aqui nesse caso, é por ser justamente consequência da própria definição da operação de união.
Então, por meio disso, dessa definição de união, a gente ganha essas consequências aí. Beleza? Fala aí, Eric. Essa associatividade também tem na conjunção, né? Mas aqui eu não tô falando. Tem sim. Mas aqui a gente fala só de união, por isso que o paralelo é com a disjunção. Veja que da própria definição de união, né, a gente enxerga ela também como uma disjunção, entre aspas, aí, nesse sentido, porque não é uma operação entre componentes, né, mas sim entre conjuntos. Então o nome não é mais junção, mas sim união. Porém, você veja que o que está escrito aqui é justamente o que você tem como verdadeiro no caso de você fazer um paralelo da operação de disjunção, certo? Porque é esse pelo menos, né? Esse ou é justamente o que a gente ganha na disjunção, certo? E Certo, aí, com certo. isso, a gente passa para a próxima, que é o que você estava comentando agora, em relação a essas propriedades também valerem para a conjunção, mas a conjunção vai fazer um paralelo não com a união, e sim com a interseção, que é o que está aqui, certo? É uma outra operação entre conjuntos. E o que é a interseção entre conjuntos, né? Veja, esse aqui é um curso que o ponto de partida pode ser nada, né? Você pode saber nada sobre conjuntos, nada sobre operação de conjuntos, mas vocês são capazes de chegar a essa compreensão, visto que vocês já sabem o que são operações entre componentes. Veja como tem essa mesma ligação, né? Esse mesmo definição, inclusive, né? Porque o que é a interseção de conjuntos? Interseção de conjuntos é um novo conjunto, assim como a conjunção de componentes é um novo enunciado, certo? Sendo que lá o que você tem que olhar é o valor. E o valor para a gente aqui é o quê? São os elementos que estão na solução, certo? E aqui, como é definido esse conjunto? É justamente por essa propriedade aqui, em que, simultaneamente, né, para que seja verdadeiro, o que significa ser verdadeiro? De fato, a variável pertença a esse conjunto, tem que ocorrer o quê? Tanto isso tem que ser verdadeiro, quanto isso tem que ser verdadeiro. E o que é isso? Essa variável ela tem que pertencer ao primeiro conjunto e ela também tem que pertencer ao segundo conjunto. Ok? Então, isso é uma interseção entre conjuntos. E que a gente ganha, então, esse nome vindo justamente dessa conjunção também entre as expressões que são apresentadas, né? Essa e essa daqui. Tá? E, em outras palavras, né, a interseção é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a exatamente os dois conjuntos ao mesmo tempo, né? Então é esse pedacinho aqui, e aqui você não tem elementos que pertençam a esse e a esse ao mesmo tempo. Porque justamente o diagrama de Venn, veja que aqui ele facilita bastante, e inclusive foi uma justificativa de vocês, né? Quando eu perguntei para que serve o diagrama de Venn na aula passada. O que vocês me responderam? Ah, serve para a gente enxergar bem as interseções. Tudo bem, serve para isso aqui, ó. A gente consegue enxergar bem o que a gente quer na solução, o que a gente quer de conjunto final. É justamente o que satisfaz esses conjuntos aí com alguma relação. E aqui é de interseção, tá? Propriedades que também valem lá na união, algumas delas, talvez todas, valham aqui também, mas mudando a operação agora de interseção. Então, se você faz a interseção de dois conjuntos que são o mesmo conjunto, né? Você ganha algo novo? Não, porque você quer os elementos na solução que estejam em A e estejam em A também. Ou seja, é o próprio conjunto A, certo? O nome disso também é indepotente, sendo que aqui é essa propriedade depotente em relação à operação de interseção, enquanto lá é a propriedade depotente em relação à operação de união. Então, só ter cuidado a esse em relação a quem que você está olhando, em relação a qual operação específica você está mencionando, tá? Então, aqui, a existência do elemento neutro, veja que ele muda, né? A propriedade de ter o elemento neutro, no caso, ele para que serve isso? É algo que você vai fazer operação com o conjunto que você está olhando, que aqui é o conjunto que a gente está tratando, né? E o resultado não vai ter efeito, né? Não vai ter alterado, né?
Então, na união, o elemento neutro, no caso, era o conjunto vazio, né? Porque para qualquer conjunto que você tome, colocar ali uma adição, que no caso não é adição porque você não está somando, mas é fazer uma operação ali olhando de união com o conjunto vazio, você não vai ganhar ninguém novo, né? Você vai ter o resultado desse mesmo conjunto A que você tinha anteriormente. Então, é o vazio que é o elemento neutro da união. Enquanto da interseção, o elemento neutro é quem? Não é o vazio, porque se você for fazer a interseção vazio, qual é o resultado disso aqui? Não é o Vazio. conjunto A, é o conjunto vazio, né? Então você muda essa sua solução, né? Então é já o conjunto universo que satisfaz isso, né? Esse U, lembra, é o conjunto universo. E o conjunto universo a gente também viu na aula passada, né? É aquele conjunto em que todos os elementos que você queira trabalhar naquele contexto sejam pertencentes a ele, certo? É tudo que faz sentido, todo elemento que faz sentido pertence a esse conjunto universo. E aí A, no caso, é um subconjunto particular em que você vai tratar o seu problema específico, né? Então, por exemplo, falando de alunos de FMC, é um conjunto, então talvez o meu universo seja, dependendo do contexto, todos os alunos da UF, ou todos os alunos que fazem computação em algum contexto aí, enfim, pode ser. Na verdade, tem até mais, porque eu tenho alunos que fazem FMC que fazem geografia, vocês sabiam disso? Tem um que faz filosofia, não sei se é dessa turma ou é da próxima. Mas, enfim, você pode ter aqui, né, um conjunto universo bem maior do que disso de computação. Beleza, continuando, então você tendo A união A interseção B, é a mesma coisa que você falar de B interseção A. O nome disso é comutatividade, né, também dessa operação de interseção. E a gente tem isso de novo, por conta de definição. Consequência da definição, a gente tem direto isso, né? Porque você falar que um elemento pertença a A e pertence a B, dá na mesma você falar que o elemento pertence a B e pertence a A ao mesmo tempo, né? Então, de verdade, eu não sei porque o aluno de filosofia está escrito. Talvez sim, né? Por conta de lógica. E é bem estudado lá também. Outra operação aqui, no caso, é associatividade, né? A associatividade, você pode fazer a operação de formas diferentes, né? Então, aqui o que significa? Primeiro, você vai ter um pedacinho, ou seja, uma solução parcial, que é o resultado disso daqui. E o resultado disso, você vai fazer a interseção com esse C, que dá na mesma, também sendo uma consequência da própria definição, em você fazer a interseção disso daqui, de B interseção C, certo? Veja que o jeito de chegar à solução é diferente, porém a solução é igual. E a solução, nesse caso aqui, não são números, não são valores verdadeiros ou falsos, mas são conjuntos. Então, é conjunto uma solução, é uma formação de elementos, é uma coleção bem definida de elementos. E aí, por isso que eu tive que mencionar na aula passada o que são conjuntos iguais, né? Porque eu escrever que isso é igual a isso significa que os conjuntos de soluções são iguais. E aí você tem que lembrar da definição do que quer dizer conjuntos ser iguais por conta do que a gente viu na aula passada, tá? Continuando com esses nomes e propriedades e operações, né? A gente tem uma consequência dessa operação de interseção, que é quando a interseção de dois conjuntos não tem ninguém. Não tem elemento que pertença a A e a B ao mesmo tempo, né? Isso a gente diz que esses dois conjuntos são disjuntos, tá? Conjuntos disjuntos é diferente de conjuntos distintos, tá? Conjuntos distintos significa eles não serem iguais, ou seja, eles serem diferentes. Conjuntos disjuntos não tem interseção não vazia, né? Ou seja, a interseção é vazia. Beleza? Tá claro? Sim? E aí o diagrama de Venn, inclusive de quando os conjuntos são disjuntos, é assim, né? Não tem interseção. Não tem elemento que satisfaça essa representação, né? Não tem isso. Porque aqui necessariamente tem elementos aqui, né? Ok? Então, a gente já entende o que é uma união, a gente já entende o que é uma interseção. Vamos agora usar essas duas operações juntas numa expressão, porque a gente entendeu elas separadamente, né? Agora, você pode formar um conjunto
utilizando essa base, utilizando essas operações aí iniciais, né? Que foi união e interseção, juntando elas, né? Então, você pega A, B, C, conjuntos quaisquer, né? Então, você veja que as expressões que aparecem aqui, as identidades que aparecem aqui, elas se misturam, né? As operações tanto de união quanto de interseção, né? E aqui, por exemplo, você tendo A união A interseção B, isso é exatamente igual ao conjunto A. O nome disso é uma lei, né, de absorção. Veja que o B ele foi absorvido pelo A. Vocês sabem justificar isso por quê? Por que que isso daqui é verdadeiro? Porque ele vai pegar uma parte de A e somar com A, né, professor? Quando ele faz Tá, essa. deixa eu tentar entender o que você falou. Uma parte de A que você está falando, talvez seja isso? Não, Ele A vai pegar interseção B, a A interseção interseção B. B, ele vai pegar só uma parte de A. É como se ele pegasse uma parte de A que tem em comum com B. E Certo. vai somar essa parte de A com A inteiro. Somar, bem entre aspas, Vai somar, né? unir, vai Vai unir unir, isso. com ele inteiro. Então ele vai Isso. pegar uma parte dele e somar com ele mesmo, vai dar ele mesmo. Isso aí mesmo. Tá claro para todo mundo? Veja que aqui, esse pedaço, né? Porque aqui é uma união. Sendo que um dos dois operandos, né? União é uma operação. Operação tem operandos. Então você tem A como operando e você tem A interseção B como operando. Esse operando também é uma operação. Essa operação, no caso, ela é de interseção. A interseção de A com B significa que o elemento que está nessa solução aqui, ela pertence a A, também pertence a B, certo? Mas ela pertence a A. Então, todo elemento que está aqui pertence a A. E os elementos que estão aqui pertencem a quem? A A. Certo? Então, o resultado disso é o conjunto A. Fala, João. Eu tô com uma dúvida que, tipo, esse A interseção B não seria menor do que o conjunto A? Esse A interseção B pode ser eventualmente menor que o conjunto A. Isso Ah, mas aí. como eles estão em união, ele vai Quando você faz aglutinar a os que estão no A. união, ele, Ah, sim. ele pega os que não estão na interseção. Tá, beleza. Certo? Aprontou, né, Penelope? Não é mole, não. Então, ó, A interseção A união B. E agora aqui, como é que fica essa ideia? Também é uma lei da absorção que acontece aqui. Vocês têm alguma justificativa aí do porquê? Mesmo se B não tiver nada a ver com a interseção também considera o que tá o A com A de dentro. Então, tipo, você compara o A total com o A pequeno, igual tá lá no de cima. Isso, isso. Eu entendi o que você falou. Isso aí. Então, aqui no caso, não é mais a união que a gente está fazendo, mas é uma interseção. Uma interseção é o quê? Tem que estar nesse conjunto. Também tem que estar nesse conjunto aqui. Certo? Aqui é o A. Então, primeiro de tudo, vai estar em A. Então, todos os elementos que estão na solução estão em A. Só que aqui a gente tem que olhar. A interseção com quem? Esse conjunto que está aqui poderia ser menor do que A. E aí o resultado não seria o A. Entendeu? Só que não é isso que acontece. O que acontece é o quê? Esse conjunto que está aqui, ele necessariamente contém A. Porque o A está nele, ó, é A união B. E aí foi o que o Eric falou. Mesmo esse conjunto aqui tendo elementos que não estão em A, e tudo bem, porque aqui você está fazendo união com B, e você pode ter elementos que estão fora de A, mas isso tudo você vai pegar os que estão também em A. Ou seja, é somente o A que sobra aí. Enxergaram isso? Tá claro? Beleza? Então a gente vai ver alguns exemplos nos próximos slides
que eu vou tentar formalizar um pouco mais essas ideias, não com esses exemplos, mas com alguns outros. Então, no estudo de vocês após a aula, o que eu recomendo? E essas leis que estão aqui, elas podem ser justificadas. Não são axiomas, você consegue justificar isso. E a mesma ideia que eu utilizar para justificar as expressões mais à frente e utilizando isso que eu acabei de falar aqui de um jeito um pouco mais visual, mas que quer dizer justamente a informação que está aqui, você consegue formalizar num papel e ter um argumento bem bonitinho para isso. Que no caso é olhar os elementos que vão estar em cada operando e como isso vai afetar na solução, ok? A outra propriedade que existe é a distributividade, tá? A distributividade, veja que ela é das duas formas, né? É até curioso, né? Porque isso daqui a gente está trabalhando. Com o que a gente está trabalhando aqui nessa aula de hoje? Hoje, na aula passada e na próxima aula. É sobre conjuntos, né? É sobre teoria dos conjuntos. Isso é um nome muito forte. É propriedades que a gente quer estudar onde os elementos são conjuntos e as operações são entre conjuntos. É isso que é a teoria dos conjuntos. Existem várias outras teorias. Existe a teoria dos grafos, por exemplo, que é o que eu dou aula na pós-graduação. Existe a teoria da computação, que é o que eu também dou aula. Existem várias outras. Existe a teoria dos números. A teoria dos números é uma área rica que tem na álgebra. E o que a gente estuda na teoria dos números é o que vocês conhecem desde a escola, desde o maternal, que é saber pegar números e fazer operações de soma e fazer operações de multiplicação. Por exemplo, com isso a gente consegue fazer outras operações, né? Raiz quadrada, potência, divisão, segue tudo dessas aí. Bom, mas várias leis que existem aqui na teoria dos conjuntos também existe lá na teoria dos números. Por isso que esses nomes eles são já conhecidos. Falar em distributividade, vocês conhecem, ou talvez não conheçam, mas já ouviram falar, já utilizaram. Falar em comutatividade, associatividade, também. Não é porque vocês entenderam isso, eventualmente, com teoria dos conjuntos, mas sim com teoria dos números. Porque, por exemplo, o que é uma distributividade pensando isso em números, né? Se você tem, assim, uma conta que é 2 vezes 3 mais 5, o que resulta isso? Qual é o resultado dessa conta? 16. Parabéns, isso aí. Mas por quê? Porque você tem que fazer primeiro que tá no parênteses, aí 3 mais 5 dá 8. É uma opção. Tem que respeitar. É uma opção, calma aí, rapidinho. Ele falou, ok, primeiro faz aqui, depois faz aqui. Então, na verdade, se tem 2, você vai repetir que multiplica por 3 mais 5, que é 8. Então, isso aqui vai dar 16. Mas é a única forma? Se você multiplicar os que estão dentro do parênteses separadamente, também dá 16. Fica 2 vezes 3, que dá 6, e 2 vezes 5, 10. Justamente a distributividade, né? Que é você fazer o 2, que ele está multiplicando todo mundo que está dentro dos parênteses. Então, veja o que foi dito. Ele está multiplicando todo mundo que está dentro dos parênteses. Então, por isso que a distributividade ela é verdadeira. O 2, ele multiplica tanto 3 quanto 5. Por isso que ele está ali na frente deles. Ele está em evidência, né? O que significa, então, você tem um 2 vezes 3 que soma um 2 vezes 5. Então, isso daqui dá 6, isso daqui dá 10, certo? Veja, foi uma forma diferente você resolver essa conta, tá? Aí, lembra que a gente pode ter um pouquinho desse paralelo aí de operação, né, de união, interseção, com soma e multiplicação, né? Até quando eu apliquei a lei da distributividade nas aulas anteriores, né, porque a gente também utilizou isso em lógica, a gente, bom, trabalhou com elas meio que pensando nesse chuveirinho, né? Igual foi feito aqui. Agora, veja, ok, isso aqui é verdadeiro. Então, é como se fosse isso aqui, ó. A interseção, aqui é uma multiplicação, 2 operandos que tem uma união aqui, que no caso aqui vão ser uma soma. Mas veja que isso aqui também é verdadeiro, ó.
O que não vale caso a gente faça um paralelo com isso que está aqui. Se você tem, por exemplo, um 2, que soma o que está em parênteses com 3 vezes 5, você não pode fazer aqui uma distributiva assim, né? Não faz o menor sentido isso. O resultado dessa conta não é 2 mais 3, e o resultado disso multiplica por 2 mais 5, né? Está completamente errada essa conta aqui. Não faz nenhum sentido isso, em termos de teoria dos números. Mas aqui ela está correta, tá? Você também consegue demonstrar isso, essa propriedade, por meio justamente de você pensar o que faz um elemento estar nesse conjunto. E aí você vai conseguir chegar à conclusão que ele tem que estar nesse conjunto aqui, tá? Eu vou avançar um pouquinho, depois a gente pode voltar aqui em outro momento. Talvez na aula de exercício a gente volte nela, mas, de novo, tentem fazer isso também, vê se vocês conseguem argumentar que essa lei da distributividade ela é verdadeira, tá? Ok? Beleza? Então, vamos dar continuidade a falar agora de uma outra operação entre conjuntos, e essa aqui é a diferença de conjuntos, né? O que é isso, né? A diferença de conjuntos. Então, você tem dois conjuntos A e B. A diferença entre A e B é o quê? Fala, Eric. É a negação da interseção? A negação da interseção? Não. Não, não. Então, a diferença é o quê? É formado por todos os elementos. O que é uma diferença entre números? O que significa você falar 3 menos 2? O que é isso? Uma subtração? E o que é uma subtração? Tirar um número do outro? O que é tirar um número do outro? São dois números diferentes, como é que você tira um número do outro? Ah, que Você não tira 2 tá dois dentro números. de 3, né? Você tem que olhar o que eles significam, né? Porque é a quantidade. Ok, quantidade. Então você tem 3 elementos. Então você tem 3 coisinhas aí. Dessas 3 coisinhas, você está Você vai removendo retirar 2 coisinhas, né? Então veja que a solução é o quê? É o que você tinha. Então, quantas É o coisas que você sobram? tinha, sendo que você remove essas que estão aqui. Certo? Então sobra o quanto você deveria ter aí. O quanto restou, né? Tá bom? Então, com isso em mente, é exatamente o que a gente tem aqui. A diferença de conjuntos A e B é o quê? São todos elementos que estão em A e não estão em B. São todos elementos que pertencem a A e que não pertencem a B. Depois a gente vai conseguir formalizar isso aqui melhor. Isso Tá? pode ser, tipo assim, A menos a interseção entre A e B, né? A menos... Não, quase isso. Quase isso. Mas, tipo assim, você tem que tirar a interseção de A e B de A, né? Tipo, vai acabar acontecendo isso aí. Mas vamos chegar lá, tá? Então, o que é A menos B? A propriedade tem que satisfazer essa. O elemento ele pertence a esse conjunto, dado que ele satisfaz essa conjunção. Olha a conjunção aqui, né? Então, é verdadeira a componente que diz que ele pertence a A, e é verdadeira a componente que diz que ele não pertence a B. Ou seja, o que isso quer dizer? É todo elemento que pertence a A e não pertence a B. E a gente já entendeu o que é o E, né? É a conjunção. E a conjunção é o quê? É a interseção, né? Então, são os elementos que pertencem a A, interseção com os elementos que não pertencem a B. Vamos entender isso aqui melhor de não pertencer a B, né? Mas antes de chegar lá, vamos olhar aqui, né, os diagramas de Venn, né? Então, você tendo A menos B, né? É tudo que pertence a A e não pertence a B. Aqui é a mesma coisa. Tudo que pertence a A é todo mundo. Mas aí desses você remove os que pertencem a B. Então removeu esse. A menos B. Então é A, sendo que desse conjunto A você remove os que também pertencem a B. Beleza?
Então, você observa que se você faz A menos B, isso é a mesma coisa que você fazer B menos A? Não. Não é. E Não. claramente isso não é, né? Porque aqui, né, eu estou interessado nesse, por exemplo, e aqui nesse daqui, né? Aqui é a mesma coisa e aqui é a mesma coisa, né? O resultado vai dar diferente. Fala, Eric. Se tiver A menos B menos C, vai precisar de parênteses ou dá para fazer direto? Fica ambíguo. Fica ambíguo. Então você tem que. A operação, ela envolve dois operandos. Então, o que você quer fazer? É A menos B menos C? Ou é A menos B menos C? Então tem que estar claro aí, tá? Tá. Essa associatividade, ela se refere a uma operação de união ou uma operação de interseção. A gente não vê essa operação, essa propriedade necessariamente valendo como uma operação de diferença, tá? E você vai entender isso aí o porquê, tá? Já, já. Vamos ver exemplos primeiro. Então, A menos B, certo? Então, é todo mundo que está aqui. Desse pessoal que está aqui, você remove os que estão também aqui, né? Então, daqui A, B, C. Inicialmente, essa vai ser a solução. Mas você olha quem está também em B, que no caso é esse Bzinho que está lá. Esse C também está lá. Então, eles não vão estar na solução. É somente o A. ABC menos BC. Também é o próprio A, certo? Veja que aqui tem esse D e E, mas eu não estou interessado neles, né? Meu conjunto inicial é o A. Dele que eu tenho que remover os que também estão aqui, certo? Então, por isso que aqui não gera nenhum efeito aí. A menos B menos C, D, E e F, né? Então, isso aqui vai se manter e você vai olhar os que são comuns a esse e esse, mas não tem ninguém, né? Então, por isso que o próprio conjunto ficou lá de boa. É como se fosse aquele diagrama de Venn que eu coloquei, dois conjuntos disjuntos, né? A menos B menos aqui um conjunto que você tem o A e B pertencentes. Então, sobrou ninguém. Sobrou o conjunto vazio. Tá legal? Com esse entendimento, vamos avançar um pouco e falar sobre complementar de um conjunto em relação ao outro. Tá? A ideia de complementar é bem relacionada com essa ideia de negar, de negação. A gente vai entender isso por quê. Ó, porque o que é complementar? É o que falta, né? É o que está do lado de falta, é o que está do lado de fora, certo? É o que está do lado de fora para fazer alguma coisa, né? Para completar o que você quiser e tal. Mas dependendo de como é o seu uso, sua aplicação, você aqui, por exemplo, só está interessado nesse complementar, nesse que está do lado de fora. E aqui, veja que tem uma relação muito forte com a lógica, né? Porque, é claro, é tudo aplicação da lógica. E só para justificar de novo para vocês, que é por isso que teoria dos conjuntos eu apresento aqui nesse momento e não no início do curso, porque toda essa construção lógica da justificativa e dos valores você já sabe. Aqui a gente só está aplicando nessa teoria, que é a teoria dos conjuntos, né? Então, voltando ao que eu estava falando, uma coisa que eu falei na aula passada, né, é que os conjuntos, cada conjunto que você tenha, ele tem que estar bem definido, né? Tem que estar bem claro a propriedade, para que você consiga saber se um elemento ele vai necessariamente ou pertencer ou não pertencer, dentro daquele contexto que você estiver olhando, né? Então, beleza. Se ele pertence, ele está dentro do conjunto. Se ele não pertence, era falsa a ideia de que ele pertencesse ao conjunto, o que significa dizer, o que é verdadeiro é que ele não pertence ao conjunto, ou seja, ele pertence ao complementar do conjunto. Então, veja que a ideia do valor falso
em relação à propriedade que diz que a variável pertence àquele conjunto, ela é o quê? Negada. Então, essa ideia do complementar, a gente tem a herança justamente disso, da negação de alguma componente, certo? E aí, vamos lá, vamos entender isso melhor pensando em conjuntos aqui. Dados dois conjuntos A e B, tá? Acho que B é um subconjunto de A, então aqui, né, é algo que está assim, aqui tem A e aqui tem B, certo? São esses dois conjuntos aí. É nesse tipo de relação entre os dois conjuntos que a gente consegue falar de complementar de um em relação ao outro, tá? É tendo essa hipótese aí, de que B é subconjunto de A. Então, o complementar de B em A é A menos B, certo? É o complementar. É o que está no A, mas não está em B, certo? Então, complementar de B em A é simplesmente A menos B. É esse pessoal aqui, que está em A, porém não está em B. Isso é o complementar de B em A. E a notação para isso, né, é assim, C com um Bzinho embaixo e o A com um Bzinho em cima e o A embaixo, né? Então, lembra disso, né, que é o de baixo menos o de cima, né? A menos B. Beleza? Então, é isso aqui que a gente está interessado, quando se fala em complementar de um conjunto em relação ao outro, né? Com isso, a gente consegue entender alguns exemplos, na verdade, e depois a gente vai ver algumas propriedades que a gente tem, né? A menos B é justamente A, B aqui nesse exemplo, né? Então, eu consigo escrever que o complementar de B em A é o A, B, né? Ok? Veja que C, D e E são elementos de A e satisfaz aquela hipótese de que B é um subconjunto de A, certo? Então, faz sentido essa notação, a gente aplicar essa operação aí, né? Aqui, B também é um subconjunto de A, né? Nesse caso aqui, ele é igual, inclusive, né? A é igual a B. Então, o que sobra? Sobra ninguém. É o conjunto vazio, né? Não tem ninguém complementar esse conjunto. Já está completo, certo? Aqui, A é um conjunto qualquer e B é um conjunto vazio, né? O que é isso, né? O que a gente está fazendo é A menos B. Então, do conjunto a gente está querendo remover quem? Nada, ninguém, né? Quem sobra? É o conjunto A próprio, né? Um caso especial é se esse conjunto maior, que é o que vai conter esse conjunto B aí, for o conjunto universo, a gente chama o complementar de B em U de B complementar. Simplesmente assim. Veja que a ideia de complementar eu apresentei em relação a dois conjuntos, em que um estava necessariamente contido no outro, né? B estava contido em A. Essa é a definição de complementar de um conjunto em relação ao outro, tá? Mas a gente também pode definir o complementar de um conjunto, sem ter esse par, mas sim somente um conjunto. Mas o que é isso? Complementar de um conjunto específico. É você fazer o complementar desse conjunto em relação ao universo, tá? Então, é tudo que está no universo, porém, não está nesse conjunto específico. É essa operação aqui, né? A gente viu, isso é U menos B, porque complementar de B em A é exatamente A menos B, e aqui no caso A é U, né? E a gente também consegue escrever, no caso é assim que a gente vai apresentar mais vezes, né? É o B barrado, nessa barrinha em cima. Isso daqui é o quê? É um conjunto. É um conjunto que vão ter os elementos que pertencem ao universo, porém não pertencem a B. Isso é o B complementar. Com isso, a gente consegue reescrever uma operação de diferença. O que é a operação de diferença? É A menos B. O que é A menos B? É consequência da própria definição. São todos os elementos que estão em A, porém, eles não estão em B. O que significa porém?
Porém, é a conjunção, né? É a interseção, nesse caso aqui, né? Porque a gente está falando de conjuntos. Então, é um elemento que pertence a A e não pertence a B. Não pertence a B é porque necessariamente pertence ao complementar de B. É aquela ideia do que a gente sabe claramente se o elemento pertence ou não pertence. Se ele não pertence a B, ele está do lado de fora de B, está no B complementar. Então, isso aqui é uma identidade super importante, consequência da própria definição de diferença entre conjuntos. Tá? Então, A menos B é A e não B, né? A gente poderia até falar um pouco assim, né? Tá bom? Mas é todo mundo que está em A, em interseção com o pessoal que não está em B. Tá? Com isso, a gente consegue reescrever várias coisas, né? Sejam B e C subconjuntos de A, tá? Então, você tem aqui A e dentro dele você tem B e tem C. Tanto faz aí se eles são disjuntos ou não, se eles são iguais ou não, enfim. São arbitrários aí. As propriedades elas são verdadeiras a seguir. Então, o complementar de B em A, interseção com B, é vazio. Faz sentido isso para vocês? Tudo que está fora de B em interseção B é vazio, né? Não tem ninguém que está pertencente a B e não pertencente a B ao mesmo tempo, né? Então, Perfeito. você tem isso como vazio. Tem alguém que é o vazio, né? É o único, no caso. Não tem ninguém no sentido de não ter elemento. O vazio não tem elemento, então não tem ninguém. Perfeito. Então, aqui o que é? Complementar A de B em relação a A, união B. É o próprio A. Faz sentido isso? Sim. Porque B é subconjunto de A, certo? Então, você tem o A aqui dentro dele, você tem o B, que está aqui. Complementar de B em A é o pessoal que está do lado de fora aqui, né? Fazendo a união com B, você está colocando de volta o pessoal de B. Então, você conclui que tem o próprio A aí na história, né? O complementar de A em A é vazio. Só lembrar um pouco do que é o complementar de um conjunto em relação ao outro, né? Ou a operação de diferença, é outro jeito de você pensar, né? Isso daqui, em outras palavras, você fazer A menos A. A menos A são todos os elementos que estão em A e não estão em A, certo? Então, isso aqui é exatamente o vazio. Veja que isso que eu falei, né? Todos os elementos que estão em A e não estão em A é justamente o que eu estou reescrevendo por meio dessa identidade, né? E é o que significa a diferença. É essa identidade aqui. Um conjunto menos o outro é um conjunto fazendo interseção com o complemento do outro conjunto, que no caso aqui são dois conjuntos iguais, né? O complemento do vazio em relação a A é o próprio conjunto A, né? Vazio não tem ninguém ali dentro, não tem nenhum elemento. Então você está olhando todo mundo que está em A e não está no vazio, certo? Todo mundo está em A. Aqui, veja que esse conjunto ele é o complementar de B em A. E aqui é o A. O que dá o B nessa história? É o complementar do complementar. Vai passar exatamente essa ideia do complementar do complementar. Olhando para cá, né, o que está aqui? É o complementar de B que está em A. Então, é o pessoal que está fora de B, certo? Mas agora, esse pessoal que está fora de B, o que você vai fazer? Vai fazer o quê? É o pessoal que está fora de B, é o pessoal que está dentro de B em relação a A. Então, é justamente o conjunto B, certo? É o complementar do complementar. Isso vai ter exatamente aquela ideia que a gente tinha, de você fazer a negação da negação, é a própria afirmação, é exatamente o que está escrito aqui. Fala, Paulo. Professor, no exemplo, na propriedade 4 aí, se fosse o inverso, complementado vazio com A, é tipo zero menos alguma coisa? Zero não, vazio não é zero não. Não. O que você está falando é isso aqui, né? Isso. E o que é isso? Que operação que está se referindo aqui? Que o quê? O que é isso que está escrito aqui? Complementar de vazio em A, né?
Não. Complementar de A em vazio? Lembra lá como é a leitura. Aqui. É o de cima e o de baixo, né? Então, é complementado o de cima em relação ao de baixo. Então, Tá? complementar de A em relação a vazio, né? Isso. Que é vazio, né? Um outro jeito de você pensar nisso é o quê? É em relação à diferença. E como é que é aquela relação da diferença? Seria vazio interseção com A complementar? Ok, que é vazio menos A. Tá certo Uhum. isso? Sim? Sim. Então, tudo que está em vazio e não está em A. O que resulta isso? É A Eu posso, interseção com complementar de A, né? Desculpa, vazio Vazio, interseção com complementar de A. interseção com complementar de A. Que é O igual que, isso aí, não é? Pelo que você está aí mostrando. que é igual ao quê? É igual, é semelhante a isso aí que você acabou de escrever. Vazio Tá. menos A. Então é vazio, interseção A complementar. Isso. Mas isso aqui resulta em quê? Vazio, né? Em vazio. Isso. Resulta em vazio. Tá? A minha pergunta, deixa eu melhorar. Era nesse exemplo doido aí que eu inventei, então a resposta é vazio, não é tipo divisão por zero, um negócio assim que você fala não existe. Existe, Não, seria não. vazio. É isso, né? Tá. Fala, Gabriel. naquele jeito ali, eu posso pensar em tudo que não está em A e está no vazio? Aham. Beleza. Pode. Pode. Isso, porque justamente aqui, primeiro de tudo, ele tem que pertencer ao vazio. E aqui, ele não tem que pertencer a A. Certo? Então, isso aí que você falou. Tá. Outro exemplo. Então, olha, ele é a interseção de B com C em relação ao A. Tá? Então, você tem A aqui, e aqui você tem uma interseção de dois conjuntos. Então, você tem B e tem C. E aí você tem a interseção. O que a gente quer saber aqui é o complementar desse conjuntinho que eu risquei em relação ao A. E o que é isso? Tá vendo que tá aqui riscado? O diagrama de Venn facilita bastante até essa checagem, né? Que dá para ser argumentado textualmente, falando do elemento que pertence à interseção, certo? O elemento que pertence à interseção. E o que isso quer dizer? A gente está interessado aqui nesse que está arriscado? Esse que está arriscado é essa interseção. Não é nele que a gente está interessado. A gente está interessado no complementar dessa interseção. Então a gente está interessado nisso daqui, né? Que é, vou fazer de outra cor. É o que está em coral. Certo? Então, é isso que está em coral que é o que diz essa operação aqui. Tá? E aí veja que o que está dizendo aqui? Complementar de B em relação a A. Então, pode até fazer diferente. Aqui agora, o diagrama de Venn em relação a essa operação aqui. Tá? Então, você tem B, você tem C, e aí você tem o A, que está do lado de fora, né? Então, primeiro está fazendo o quê? O complementar de B em A. Então, Vai pintar tudo menos o B. vou pintar tudo menos o B. Certo? Agora eu vou fazer união com que todo mundo que está do lado de fora de C. Vou pintar tudo Tudo menos o C. menos o C. E eu vou E fazer aí, o que depois? A união dessas duas coisas, né?
E aí você não vai pintar tudo que está em B e C, né? No final. É o que você não vai pintar. Isso. Então, a única coisa que eu não vou pintar é o pessoal que está aqui no meio. E é justamente o que aqui eu não queria, o pessoal que está no meio também, né? Veja, isso daqui é só uma visualização pelo diagrama de Venn, mas que se eu perguntasse, mostre para mim que isso é verdadeiro, o diagrama de Venn não vai justificar. A gente vai ter exemplos que a gente vai argumentar essas coisas sem precisar montar o diagrama de Venn. É olhando a propriedade de fato que faz o elemento estar aqui, e a gente vai chegar à conclusão que é a mesma propriedade que faz o elemento estar aqui. Tá? Vou avançando, até por conta da hora, e a gente tem ainda mais um monte de coisa para fazer. E aí eu peço, aproveitando que está um pouquinho maior agora a quantidade de alunos aí, tentem não chegar atrasado, tá? Porque eu acabo esperando um pouco vocês chegarem, mas a gente acaba perdendo tempo da aula também. Tá legal? E aí não dá para eu falar tudo por conta de ter demorado a começar. E eu também não gosto de começar a aula e aí você chega atrasado, aí você não sabe se você se perde logo, né? Então, enfim, tá? E aí, aqui é um caso particular, né? Nesse caso particular em que esse conjuntão maior, né, porque é o que contém todos os outros, for o conjunto universo, lembra que aí a gente consegue escrever esse complementar de um em relação ao outro usando a barrinha em cima. Então você ganha justamente essa escrita bem mais elegante até, né? E isso daqui é o quê? Lei de De Morgan. Então, a lei de De Morgan é exatamente a lei de De Morgan que vocês conhecem lá da lógica, que é a negação da conjunção é a disjunção de negações, né? Então, aqui é a mesma coisa. O complementar da interseção é a união dos complementares. A tabela verdade justifica a lei de De Morgan, né? E veja que, pela tabela verdade, você ganha exatamente a justificativa que você pode fazer aqui, né? Porque o que significa você ter uma componente verdadeira nesse contexto daqui? Significa o elemento, uma variável genérica, pertencer ao conjunto que você está mencionando. O que lá atrás era uma componente. Aqui, no caso agora, é um conjunto. Então, o elemento pertencer a esse conjunto é verdadeiro, significa que a componente lá na tabela verdade tinha interpretação verdadeira, tinha valor verdadeiro. Então, com essa mesma ideia, a gente consegue argumentar o que faz isso daqui ser igual a esse conjunto que está aqui. Porque veja aqui, o que significa um elemento pertencer a esse conjunto? Um elemento que pertence a esse conjunto significa que o elemento ele não pertence a quem? Ele não pertence à interseção. Certo? Certo? É um elemento que pertence ao complemento da interseção, é um elemento que não pertence à interseção. Ok? Porque ele pertence ao complemento da interseção. Beleza? Então, o que não pode acontecer? Não pode acontecer dele estar na interseção. E o que significa ele não estar na interseção? Ele está onde, então? Respondendo essa pergunta que eu acabei de fazer, você vai conseguir concluir que ele está aqui ou está aqui. Vai ser onde ele vai morar. Ele não pode estar nos dois ao mesmo tempo. Se ele não pode estar nos dois ao mesmo tempo, ele está onde? Certo? Porque é isso que está aqui, ó. Aqui está a interseção. E é aqui onde essa variável, onde esse elemento não pode morar. Ela não pode morar aqui. Se ela não pode morar aqui, ela mora onde? Ou ela mora aqui, ou ela mora aqui, ou ela mora aqui.
certo? Porque tem um universo a considerar. Beleza? Então, você vai conseguir garantir exatamente o que está aqui. E se vocês lembrarem um pouco, lá o que como eu justifiquei a lei de De Morgan, usando tabela verdade, mas não foi o único jeito que eu justifiquei a lei de De Morgan, porque eu também passei um exemplo, lembra? Quando eu falo, não é verdade que duas pessoas vão passar na matéria. O que significa dizer? Que uma pessoa não vai passar ou a outra pessoa não vai passar. Lembram desse exemplo? É justamente o que também justifica isso daqui. Passar na matéria, eu posso tentar absorver e fazer analogia com esses conjuntos também, em relação aos elementos. Uma pessoa, outra pessoa, certo? Enfim, posso tentar criar exemplos que vão fazer argumentar bem parecido com o que eu fiz lá atrás. A lei de De Morgan também existe o caso a gente faça o complemento da união, né? Então, o complemento da união é exatamente a interseção dos complementos. A ideia de argumentar é bem similar, tá? Trabalhando um pouquinho nessa ideia, vocês vão conseguir absorver um conjunto ser exatamente igual ao outro, tá? Eu vou avançar porque tem outras propriedades mais interessantes aqui para a gente conseguir comentar, que é essas desses slides aqui, tá? Então, eu já vou pôr as três que estão aqui. Depois eu vou mudar de assunto e a gente vai falar sobre álgebra dos conjuntos. Também está bem linkado a isso, né? Então, vamos lá. A primeira identidade, né, é o seguinte. Se você tem esses três conjuntos ABC, de modo que A está contido em B e A está contido em C, então você ganha que A está contido em B interseção C. Como é que eu consigo provar isso? Como é que eu consigo argumentar isso? Alguma sugestão? Qual é a causa? A está contido em B e B está contido em C. Isso daqui, no caso, né, essa causa vai implicar em A está contido em B interseção C. Só uma pergunta, gente. O que vocês estão achando de teoria dos conjuntos? Hein? Bem, bastante coisas parece que já tá na mente. Então tá tranquilinho. Não, bastante coisas parece que já tá na mente, os conceitos, mas parece que é uma nova visão. Entendi. Essas propriedades deu uma complicada. Entendi. Eu também achei, professor, meio complicadinho. Pensei que ia puxar muita coisa do ensino médio, mas não. A partir da diferença eu comecei a ficar meio confuso. Eu lembro as coisas assim do ensino médio, interseção, mas aí já tá com desse aí já buga a mente. Tá. A partir de 6h20 até aqui eu não entendi nada. 6h20? Ah, então... Rapaz, hoje eu tô cansado aqui. 6h20, cara. Hoje eu tô cansado que eu tô nessa também. 6h20 foi quando começou, né, no caso. Exatamente. Não, exatamente. Essa foi a piada. Eu demorei. Eu já estava acostumado com essa matéria, então, tipo, eu consegui entender de Google. Entendi. Beleza. Tá. Bom, então, veja, isso daqui é uma expressão que a gente tem que conseguir argumentar. Como é que a gente vai argumentar? Alguém tem alguma ideia? Eu posso desenhar isso? Pode, para enxergar melhor. Mas para argumentar, não. Isso então, não eu posso falar que... Sabe por quê? Eu posso falar que... Não, rapidinho. Você sabe por quê? Porque pode chegar um momento que eu não vou conseguir desenhar. Você vai tratar algum caso nesse exemplo que vai ficar evidente o que você quer, mas não quer dizer que sempre a relação dos três conjuntos seja assim de igual a esse seu desenho. O meu desenho pode ser um caso apenas. Não necessariamente uma outra justificativa de você não conseguir ter fortemente uma garantia de que é verdadeira a expressão
por meio de exemplo. Se você colocar, tá, vamos colocar aqui A é igual ao conjunto 1, 2, 3. B é o conjunto, tem que satisfazer isso, né? Então é 1, 2, 3 e 4. C é 1, 2, 3, 4 e 5. Então você vai ter que A é um subconjunto de 1, 2, 3, 4. Isso é um exemplo. Eu posso começar, você vai... então, falando que tem um X que pertence a A. Isso. É assim que é o caminho para a gente argumentar, utilizando essas evidências que você tem da causa fazer chegar na consequência. A gente vai ver outras formas também, tá? Mas isso é uma das maneiras, tá? Então, vamos lá. O que tem nessa causa? X, né? Primeiro, pertence a A, o X vai pertencer a B necessariamente, certo? Então, para todo X, né? Cada X que você tome, que ele pertence a A, você vai ter o quê? Então, se X pertence a A, para qualquer X que você tome, então X pertence a B. X pertence a B. Isso aqui não é um E da mesma forma. Então, por conta disso aqui que está aqui, E, se Y, ou vou usar a mesma letra X, Pode né? usar X, né? Porque ele está em A e está em B. Está em B, né? E se X pertence a B, então veja que você acaba ganhando essa consequência daqui, né? Por meio de você estar dizendo X pertence a A, você ganha X pertence a B. Agora é esse X que pertence a B que você vai trabalhar, né? Então, esse mesmo X que pertence a B, então você ganha o quê? X pertence a C. Acabou a história, né? Porque o X pertence a B e X pertence a X pertence a B e X pertence a C. Isso vem como consequência do X pertencer a A. Então, acabou. Então, assim, temos que se X pertence a A, então X pertence a B, interseção C. Veja que isso se faz para todo elemento X, porque isso aqui é uma variável arbitrária que pertence a A. Então, está correto você mencionar que A está contido nesse conjunto. Não que A é igual a esse conjunto, porque você só está se comprometendo aos elementos que pertençam a A. A consequência é que eles vão pertencer à interseção. Você não está dizendo que unicamente os elementos que pertencem a A são os que são igual a esse conjunto. Pode ser que tenha mais coisas aí. Nesse caso, a gente está falando que todo e qualquer elemento que pertence a A vai estar na interseção de B e C. Vai pertencer a B e vai pertencer a C. Isso. Se A está em B e em C, logo é um fator comum em ambos os conjuntos. Então, está contínuo com interseção B e C. É isso aí, Bernardo. É exatamente o que está escrito aqui. Sendo que aqui a gente falou por meio de um elemento genérico que satisfaz essas primeiras causas aqui e conseguiu garantir o que ele vai ter no final das contas. Tá legal? Então, ok. Vamos olhar a segunda e a terceira rapidinho aqui, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Então, a segunda. O que diz a segunda? Deixa eu voltar que eu já esqueci. A é um subconjunto de B. Se somente se A menos B é igual ao conjunto vazio. Tá? Então, veja, o que é isso? Se e somente se. Vou até pôr entre parênteses aqui para a gente não ter ambiguidade nem nada do tipo, né? Então, caso você tenha uma bi-implicação, quer dizer que você tem uma conjunção de implicações. Lembrando que a gente conhece lá de trás, né? Então, você vai ter A está contido em B, implica em A menos B é igual ao conjunto vazio. E, lembra do que é a bi-implicação? É tanto um lado implica no outro, quanto o outro implica nesse primeiro. Então, E
A menos B é igual ao conjunto vazio. Caramba. Implica em A é um subconjunto de B. Certo? Tá claro? Sim? Isso é uma biimplicação. Tá? Então, sendo uma biimplicação, o que você vai ter que fazer? Vai ter que considerar ambos os casos dessa conjunção. Caramba, abri um negócio aqui, nada a ver. Espera aí. Pronto. Então, você vai ter que considerar ambos os casos dessa conjunção, tanto esse quanto esse. Então, esse lado que está aqui é o que a gente chama de ida da biimplicação, e esse é o que a gente chama de volta da biimplicação, tá? A gente vai entender isso melhor um pouco mais à frente, quando estiver falando de técnicas de demonstração, propriamente, tá? Mas tem que ter isso em mente, dessa associação que a gente tem, justamente da biimplicação poder ser reescrita por meio dessa conjunção de implicações. Então, primeiro a gente tem que argumentar que esse lado implica nesse daqui. Certo? Então, a gente tem que... Eu posso até pôr aqui. Primeiro é a ida, tá? A ida, a causa é essa. Com essa causa, você consegue concluir essa consequência? A gente tem algumas formas para conseguir argumentar isso, tá? Então, o que significa isso? Olha só. A está contido em B. O que significa? Exatamente igual a gente tinha feito no exemplo anterior, a gente consegue trabalhar isso aqui também. O que acontece para todo elemento que pertence a A? Também pertence a B, certo? Então, dado isso, o que nós temos? Temos que, para todo x que pertence a A, então, x pertence a B. Certo? E agora, ajuda alguma coisa? Será que com isso daqui a gente consegue extrair alguma coisa dessa diferença? Diz que se você tirar todos os elementos de B... Falou alto, hein? Opa, perdão. Se você tirar todos os elementos de B de A, só resta o vazio. Não vai restar ninguém, né? Mas como é que a gente vai conseguir formalizar isso aqui? O que é A menos B? Porque a gente quer fazer alguma coisa com A menos B. A gente quer garantir que A menos B é igual a vazio. Mas o que é A menos B? Sabendo... É o A interseção B complementar? A menos B é A interseção B complementar. O que quer dizer isso daqui? Temos que todo elemento que pertence a B complementar, certo? Ele não pertence a quem? A. Ele não pertence a B. Certo? Porque B complementar não pertence a B. Não pertence a B. Não pertence a B. Se não pertence a B, também não pertence a A. Beleza? Certo? Se não pertence a B, também não pertence a A. Por quê? Por quê? Porque A está contido em B. Porque A está contido em B. Porque todo elemento de A também pertence a B. Então, todo elemento... A gente acaba ganhando isso em cadeia, né? Então, todo elemento de A pertence a B, que não pertence a B complementar.
certo? Então, todo elemento que não pertence a B também não pertence a A. O que a gente tem com isso? Logo, o que é isso aqui? Não existe elemento que pertença a A e não pertença a A, certo? Porque pertencer a B complementar não pertence a A também, por conta dessa cadeia aqui. Entendeu? Então, não existe elemento que pertença a A e não pertença a A. Assim, A interseção B complementar é vazio. Entenderam? Você está pegando o A está dentro do B, você está pegando tudo que está fora do B, né? Uhum. Então você não vai estar pegando A. Aí você acaba ganhando como garantia que não tem ninguém que está em A que também está fora de B. Está fora de B. Isso aí. Perfeito. Entendeu? Tá claro? Veja que é consequência da própria intuição que a gente acaba tendo, da visualização que a gente enxerga essas coisas, né? Mas isso aqui é o argumento formal, né? Que garante isso tudo. É o que vai estar no livro, por exemplo, justificando essas coisas. Entendeu? É uma das formas, não é a única. Estou aqui pensando enquanto estou falando com vocês, né? Tá? Professor, se eu falo que A está contido em B e B está contido em A, A é igual a B, né? Uhum. Isso. Tá bom. Vamos olhar a volta agora. Então, a volta é A menos B é igual a vazio, vai implicar em A está contido em B. E agora? Eu posso falar que todo X que tem A tem que estar em B. Porque se eu vou tirar B de A e A vai virar nada, todo X que está em A está em B. Uhum. Isso. E isso faz A estar contido em B. Porque se todo X que está em A está em B, A está contido em B. Sério, gente, não tô entendendo nada que eu tô falando aqui. Quanto? Tá bom, hein? Tá na Black Friday, gente. Querem sair da aula para comprar nada não? É. Ih, que beleza. Tô excelente. É. Então, para quem quiser comprar um micro-ondas aí no cartão Carrefour, 20 parcelas de R$20. R$21, olha que maravilha. Jesus. Gente. É a hora, hein? Era só um micro-ondas agora, pô. Pô, tô precisando também. Caraca. Aproveita aí. Pô, seria bom É pra a hora, hein, botar na família? República. Quem quiser um micro-ondas... Não, sério. Mas o que o professor falou é interessante. Se alguém souber alguma promoção maneira, gente, AliExpress, sei lá, tô precisando de um headset urgentemente. Esse microfone olha na Kabum, pô. A Kabum tá com várias promoções. Vou fazer bom uso do grupo de calouros, rapaziada. Kabum é meio Acabou zoado. é perigosa, acabou é perigosa. É Eu vou boa? entregar teu Por quê? pedido. Não, mano. Eu montei meu Pô, computador Kabum é todo na Kabum. excelente. Meu amigo montou o PC dele na Kabum, não chegou uma peça pra ele. Que Teve isso, que pedir cara? o dinheiro de Mas volta ele e tudo mais. pode reclamar e ganhar o dia de volta. É, então, ele fez isso. Então, não Eu deu. montei na o Kabum meu agora essa semana. antes da pandemia. Cara, chegou tudo embaladinho, bonitinho e tal. Eu montei na mesma hora. E o Assim, o chat deles é muito bom. Respondem na hora, eles funcionam muito bem. Ah, sim. Teve dia que eu comprei um headset lá. Aí Eu quebrou, comprei um aí headset na Kabum, eu paguei R$30 no headset, que eu peguei a promoção lá, tinha um cupom, peguei R$30 no headset. Da Corsair ainda, bonzão. Mas, Pinho, o complicado é o frete. O frete mata. Kabum sempre tem frete. É. Nunca comprei nada lá sem frete.
Mas acho que deu R$12 de frete, né? Geralmente não faço não. Antigamente, quando eu tinha uns 14 anos, era bem barato o frete lá, tipo, bem barato mesmo. Aí de um tempo pra cá tá muito caro. Aí, meu Deus do céu. Mas vamos ver, pessoal. Vamos voltar aqui, porque Vamos voltar. já tá quase acabando a aula e não dá nem para ser da metade. Bom, então a gente tem isso daqui, né? E agora? O que a gente faz com isso, né? A gente tem que usar essa causa e fazer chegar na consequência. Isso que foi o Gabriel que falou, né? Justifica. Foi. Tá bem bom isso aí que você falou, tá? A gente poderia conseguir chegar a isso, eu até elaborei um jeitinho que faz sentido a gente ter essa mesma ideia que você falou, sendo que usando o conceito de lógica que a gente tinha. Olha só. O que significa A menos B ser igual a vazio, né? Significa o quê? Ó, dado que A menos B é igual a vazio, então, para todo x que você tome, o que você tem? Você tem que não existe, olha, não existe elemento que pertença a A e não pertence a B. Concorda com isso? Concordam com isso? Porque o que é A menos B? É A interseção B complementar. Sim. Isso é igual a vazio. Se é igual a vazio, então não existe elemento que pertença a A e não pertença a B. Ou seja, todo elemento de A está dentro de B. Isso, vamos reformular isso. Na verdade, vamos simbolizar isso, dado tudo que a gente já conhece. Então, não existe, né? Não existe variável que satisfaça o quê? Pertence a A e certo? Beleza? O que é isso? É negação de um enunciado quantificado, né? Então, isso aqui é para todo x. O que você tem? A negação de uma conjunção. Certo? E o que é isso? Negação da conjunção é lei de De Morgan. Então, é para todo x. O que é? Não é verdade que x pertence a A. X não pertence a A. Certo? Então, x não pertence a A ou... Não, aqui é não pertence, né? Ou x pertence a B. Ok? Sim? Só reescrevi. Enunciado quantificado. E o que é isso? Isso já tem isso aqui que a gente quer? Porque o que é isso daqui? Se x pertence a A, então x pertence a B. Isso que significa A está contido em B. Mas é isso que está escrito aqui? Olha, vou falar de novo. O que está escrito aqui? Se x pertence a A, então x pertence a B. Não é isso que significa você falar que A está contido em B? Né, gente? Pode repetir? Perdão. Tá, o que eu estou falando é o seguinte. A gente quer concluir essa informação que está aqui. A gente quer concluir que, com isso, A está contido em B. Mas, com esse enunciado, eu simbolizei e eu estou nessa simbolização dele. Ok? Essa simbolização quer dizer exatamente isso daqui? Porque o que você tem? Para todo x, x não pertence a A ou x pertence a B. Mas isso quer dizer que para todo x
Se X pertence a A, então X pertence a B? Não. Quem responder e corretamente ganha meio ponto na próxima V1, hein? Ou vale só o não, tem que justificar. Tem que justificar. A justificativa está aí, né? Ele não pertence a A ou não pertence a B. Ih, perdeu o ponto. Acho que vou até tirar o seu ponto, Não, então caso tá quieto. venha a ter. Acho Não, que tem que cai, tirar. cai. Que isso. É. Não, Mas peraí, você é bom, não vou... Qual é a pergunta aí? Pra que eu todo perdi? X não pertence a A ou X pertence a B. O que eu quero concluir é que Ou A seja, está contido em B. porque se você isso é a mesma coisa que A está contido em B. Porque quê? se você negar isso, você vai falar que X pertence a A. Ah, não, aí vai falar que X não pertence a A. Eu não quero negar isso. Em B, né? Ih, gente, ninguém vai ganhar ponto. Então. Não, professor. Sim. Peraí, eu vou ganhar um ponto aí, pô. Eu falei o negócio certo. Peraí, deixa eu pensar. É porque X não pertence a A e pertence a B. Não, isso não significa que... Já errou. Significa sim. Porque o que eu quero dizer, A está contido em B, significa que para todo X que pertence a A, então X também pertence a B. Fala, João. Aquela negação do X pertence a e X não pertence a B, eu poderia escrever com X pertence a, então X pertence a B? Isso, daí. E é justamente isso que a gente você vai vai fazer isso utilizar agora? aqui. É isso que tá. daqui a gente consegue reescrever para uma implicação, porque o que é isso? É uma disjunção. Vocês lembram? Se eu tiver uma disjunção assim, não P ou Q, é parecido com o que está aqui. O que é isso? É P implica em Q. E é exatamente o que a gente quer aqui. E é exatamente isso que está aqui. Para todo X que pertence a A, então X pertence a B. E é justamente está aqui. O que é X não pertence a A? Você negar essa informação é que X pertence a A. Então, X pertence a A vai implicar em X pertence a B. Bonitinho aqui, como a gente queria. Eu comecei certo, eu falei que eu tinha que negar que X. Não, você falou que não era. Você falou que não era. Não, eu falei que significava. Quem é João aí que falou? O João que vai merecer o ponto aí. Quem é João do quê? É Mansur. Tem que falar o último sobrenome porque tem vários nomes aí. Tá, mas Mansur não tem 15 mil João. Tá, vamos lá. Isso aqui foi. Pô, esse aqui não vai dar tempo. Eu vou passar adiante. Mas, ó, o que é isso? O que é o complemento da união? É tudo que está fora dos dois. Tudo está fora dos dois. Isso. Tá? A gente está dizendo que isso está contido na união dos complementos. Faz sentido isso? Só formalizar um pouquinho isso, vocês vão entender. Está contido na união dos elementos. Faz sentido. Olha só. Vai estar tudo que está em fora e ainda vai pegar a interseção entre o... A gente pode fazer um passo mais calmo, porque isso daqui, a união B, fazer complemento disso pela lei de De Morgan, A complementar, interseção B complementar. O que é isso? A complementar, união B complementar. Porque o que a gente quer agora dizer é que isso está contido em A complementar, união B complementar. Mas olha, você já ganhou de graça. A interseção de dois conjuntos, ela sempre está contida na união de dois conjuntos. Sim? Então, você pegar X e Y, quaisquer dois conjuntos aí, a interseção de dois conjuntos está contida na união de dois conjuntos. É justamente o que está aqui, ó. Ok? Só concluir um pouquinho melhor isso, porque esse aqui é o que está em um e no outro. Então, isso está contido no conjunto que contém ao menos um dos dois. Show? Tá, já faltam 6 minutos para acabar a aula. Vou tentar avançar um pouquinho até da hora aqui, tá? E aí eu paro a próxima turma no mesmo momento.
Aí a gente, na próxima aula, eu consigo ir adiante. O que é a álgebra dos conjuntos, né? Utilizando as identidades que a gente tem de propriedade da diferença. Aliás, a diferença de dois conjuntos, né, é exatamente um conjunto a interseção do complemento do outro, né? Ou utilizando a distributividade, utilizando a comutatividade, utilizando essas operações aí, essas leis, utilizando isso, a gente consegue extrair outras identidades. Ou seja, a gente consegue fazer a demonstração de que isso daqui é igual a isso daqui, sem ser assim igual a gente estava fazendo. Muitas das vezes assim é o melhor jeito. Mas a gente consegue fazer com que uma expressão chegue até a outra expressão. A gente consegue, utilizando essas operações básicas, aplicando uma distributividade, uma comutatividade, associatividade, assim a gente consegue. Tá? Aqui, por exemplo, o que tem aqui? A união B, isso tudo é interseção com B complementar. Veja que você tem com isso uma operação, uma expressão que tem tanto a interseção quanto a união. Então, o que você faz com isso? Pode aplicar a distributiva aí e ver se vai dar isso aqui no final das contas. Porque, olha, você quer fazer o quê? Uma expressão chegar até a outra. Então, como é que você faz isso? Tá, A união B faz isso interseção com B complementar. Então, você aplica a distributiva aqui. Você vai ter A interseção B complementar, união B interseção B complementar. Olha aqui, o que significa um elemento que está no conjunto e está fora do conjunto? Não tem elemento para isso. Então, isso aqui é vazio. Então, o que você tem é que A interseção B complementar, união vazio. Isso aqui é exatamente a interseção B complementar. Beleza? É isso que é a álgebra dos conjuntos. É você conseguir, com essas operações que você já sabe, por conta dessas leis básicas, avançar de modo que uma expressão chega até a outra. Aqui, por exemplo, aplica a lei de De Morgan aqui, depois faz a comutatividade ou distributividade, enfim, faz coisas de modo a conseguir garantir o que você quer. Entendeu? Aqui, nesse caso, você pode tentar sair daqui e chegar até aqui. Ou sair daqui e chegar até aqui. Eu vejo ser mais fácil daqui até aqui. Porque, olha só. O que a gente tem aqui? A interseção B complementar, interseção A, interseção C complementar, né? É isso que está aqui. Concorda que é tudo a mesma operação de interseção? Então, existe a associatividade. Você pode eliminar os parênteses e a comutatividade, você pode misturar as letras. Então, tudo que tem A, você junta para lá. Então, fica A, interseção B complementar, interseção C complementar. O que é A, interseção A? É o próprio conjunto A, né? Então, isso aqui é A, interseção B complementar, interseção C complementar. Pela associatividade, você pode juntar as duas coisas aqui assim, só para ficar mais bonitinho. E o que é isso? Interseção dos complementos. É o complemento da união, ou seja, é a lei de De Morgan. Então, aqui você já tem bonitinho que você queria. A interseção B união C complementar. Facinho, né? Tranquilo? Beleza? Tranquilo, professor. Com essa mesma ideia, vocês conseguem fazer esses dois aqui. Tá? Bom, é melhor parar aqui, porque eu tenho 1 minuto para falar de um outro assunto e é bem simples, não tem muito mistério, mas eu vou parar, na aula que vem a gente continua, tá? Então, aqui, aula que vem. Tá legal? Beleza. Beleza. Legal. Valeu, professor. Boa noite aí, viu? Então tá. Beleza, gente? Boa noite para vocês. Professor? Qual? Professor? Oi?
Você pode ficar um pouquinho para eu falar com você em privado, rapidinho? Eu começo a aula em 1 minuto, mas tá, eu vou encerrar a gravação e você fala rapidinho. Valeu. Valeu, gente. Valeu, rapaziada. Valeu, professor. Vambora, família. Valeu. Valeu. Não, tá? Vamos mimir, rapaziada. É verdade. Vamos jogar LOLzinho. Tô brincando. Valeu. Encerrar a gravação.